Hoje o know-how tá azul, gente. Nem toda inovação está ligada a grandes redes, campanhas milionárias e estruturas robustas. Mas Henrique Azeredo, com propósito, simplicidade e autenticidade, mostrou que era possível conquistar muito. Em um balcão com uma portinha de 3 metros quadrados, nasceu a Pat's Burger, que hoje é um fenômeno cultural, empresarial e, inclusive, eu sou uma fã nata. Mais que hambúrgueres compactos e nostálgicos, a história da Pat's é sobre coragem de arriscar, de resgatar a essência do fast food e de criar uma marca que fala diretamente com as pessoas. No episódio de hoje, vamos falar sobre decisões difíceis, brand, autêntico e sobre como transformar paixão em legado. Com vocês, Henrique Azeredo. Que isso, hein, mano? Quase que eu filmei você falando Henrique Azeredo, que eu fiquei emocionado. Foi a primeira vez em 6 anos que acertaram o meu nome. Acertei, porque confunde Azeredo com Azevedo. O meu nome, o nome do Pat's, como ninguém acerta nenhum, então pra mim tá tranquilo. Mas, nossa, quando você falou, eu já... Nossa, já se emocionou. E, gente, ele tá direto de um cancelamento nato aqui com a gente hoje. Inclusive, você quer explicar o seu cancelamento pra ver se, de repente, as pessoas olhando o seu lado... emocional agora, entendendo na sua perspectiva empreendedora o que está acontecendo. Quando a gente erra muito feio de verdade, eu fico muito para baixo. Esse eu brinco é um cancelamento positivo. Tem o cancelamento positivo, tem o apoiamento, que às vezes todo mundo só elogio, só, né? Esse é o do meio mesmo. É o positivo. Porque as pessoas querem comer e não estão conseguindo. Mas não tem como. Eu sou um cara que as pessoas entram na minha cabeça. Se o cara fala, vai para aquele lugar, não sei o que, se fica... Pô, eu não tem como não... Você fica mal, né? Não tem como você... Obrigado, espera aí sua vez. Não, você fica. Pô, a gente acaba absorvendo, né? Sim. Então, eu tô até baqueado aqui, viu? Porque sempre... Ó, só de direct, a gente respondeu nos últimos 5 dias, bateu mais de 15 mil directs que entraram. A gente é pequeno ainda em números de Instagram, assim, não é uma marca de 4 milhões, Sim. 10 milhões... Mas a gente tem um modus operandi, assim, de uma marca muito engajada. Então, uma loucura, assim. E o time é pequeno, mano. Não é que eu não tenho agência, não tenho... É pequeno, então tá todo mundo meio maluco aí. E o time dele atende com um coração tão grande. Tem pessoas incríveis que viraram literalmente embaixadoras, buddies ali da própria marca da empresa. E é lindo de ver como que eles vestem a camisa. Você sabia que a gente tem... A minha paixão é atender, né? E eu sou aquele cara que eu sou muito empático, então eu fico muito preocupado. Eu sinto já uma pessoa, se ela tá mal-humorada ou não. Eu sou muito preocupado em servir, em atender bem, né? Então eu tenho essa paranoia. Então passou um pouco disso, sabe, pra cultura. Porque eu falo, um chão sujo, ele tá comunicando que a gente não cuida. Então tem que... Nossa, corre pra... Né? Não pode deixar muito tempo. Sim. E aí a gente chama que a nossa equipe não é tirador de pedido, né? O papel é ser mais humano. E aí a gente fez até um novo cargo agora, que é o do encantador. E aí todo encantador do Pat's, o logo do Pat's é o rosto dele. E aí todo mundo agora quer ter uma camisa com o seu próprio, né? Aí a gente aumentou muito elogio, então eu tô super empolgado nesses... Foi de um mês pra cá, né, que teve. Legal. Então a gente deu um super upgrade agora em atendimento. Adorei essa parte do encantador, mas assim, que problema bom, né? Todo mundo querer comer, todo mundo querer consumir pets. Você imaginava que de uma portinha de 3 metros quadrados, hoje você estaria numa situação como essa? Na verdade, nem no meu melhor sonho. Eu brinco isso porque, eu lembro, uns 2 dias antes de eu inaugurar, eu tive um sonho que tava um caos e eu tava atendendo e aí eu virava pra cozinha e falava, manda mais burger que as pessoas estão bravas. E o cara, calma, aí quanto já vendeu? Aí o cara, já batemos 200. E eu, meu Deus! Eu lembro desse sonho falei, 200. Porque o meu business plan era tipo, 50 burgers, eu tava feliz, mano. Porque eu só queria não voltar pro mercado de trabalho. Coisa meio de vagabundo, assim, né? Mas eu peguei tanto trauma no meu mercado... que eu falei assim, não quero mais trabalhar, cara, eu odeio trabalhar. Eu saí com uma percepção, eu lembro que eu falei pra minha esposa, eu falei, amor, eu acho que eu não gosto de trabalhar. Porque se eu nunca acordei hoje, eu vou fazer uma planilha, né? Uhum. E eu também tinha uma percepção que eu era muito mimimi, assim, sensível, né? Porque, pô, às vezes um chefe gritava, eu falei, não queria mais ir. Eu falei, nossa, não quero amanhã ir. E eu lembro quando eu ia comentar com meu pai, pô, pai, eu quero ir embora. Ele, você tá 1 mês, já quer ir embora? Pô, o cara grita muito e tal. Aí o sermão dele era, né, pra me apoiar, era... Quando eu tinha a sua idade, meu chefe gritava que chegava a cuspir na minha cara e eu virei diretor da empresa.
Aí eu, puta, e eu querendo ir embora e meu pai virou... E dando aquele sermão de você tem que continuar ouvindo o grito, porque isso vai fazer você crescer na vida. Então eu saí muito pra baixo, assim, sentindo, eu falei, pô, sou incompetente, porque também minhas ideias, como eu sou mais natureza livre, mais criativo, eu tava no mercado tradicional, né? Eu trabalhava no marketing de shopping center, aquele marketing que na minha época dava um carro no final do ano, um carro de Dia das Mães, legal. não tinha inovação, né? E então sempre quando eu falava algumas coisas era Henrique, não viaja. Então eu sentia que eu mandava mal, né? Quando eu mandava a primeira, já falavam isso, aí eu já, eu tinha outra ideia, mas é melhor nem falar que eu já comecei mal, né? Então eu saí muito por baixo. Então imagina você sai, tipo, pô, com a autoestima lá embaixo e vou começar a empreender. Então foi uma coisa assim, eu falo que foi o grande presente da minha vida. A gente só vive uma vez, né? Então Sim. eu falei, cara, minha vida já valeu a pena, porque... Você não teve nem dilema, assim, deixar o CLT para ir empreender. Na verdade, foi um dilema bom, de que você não queria estar ali trabalhando, você queria estar aplicando todas as suas ideias, você estava trabalhando porque precisava. Total. Mas se você pudesse empreender e estar num lugar muito melhor, em que você estava entregando a sua melhor performance, para você, estava ótimo. Então, sim, só que é muito louco, Manu, porque eu não acho, até hoje eu não me considero tão empreendedor. Porque eu não tinha estômago, eu não tinha medo de empreender, eu não queria empreender, eu falei, e se eu gastar, eu tinha pouco dinheiro, eu falei, e se eu gastar e der errado, né? Então eu queria só parar de trabalhar. Nem foi aquela história tão romântica de sair para empreender. Eu falei, eu quero parar de trabalhar. E aí eu comecei a pensar, o que que eu faço, tal, só quero ser feliz, né? Eu pensava. Sim. E aí eu pensei, falei, cara, eu posso ser chapeiro, ser garçom, mas tem que ser numa hamburgueria que eu gosto, porque eu prefiro ganhar bem menos, mas eu quero ser feliz. Só que nisso, de ficar chamando o dono de hamburgueria no Instagram, posso almoçar aí, posso conversar com você? Me deu uma certa confiança, porque às vezes uma hamburgueria que eu adorava, eu falava pro cara, me conta, como você descobriu esse pão maravilhoso? Aí o cara, ô fulano, esse pão aí é da onde? O cara não sabe o pão. Aí eu senti, eu falei, pô, eu sei muito disso. Não tem como eu acho que alguém não querer ir na minha hamburgueria se eu der muito amor nisso, né? Então eu meio que fui motivado aos poucos, né? Eu não saí para empreender, Sim. E aí muito do que eu vivi no mercado, que eu não gostei, também me motivou muito no sentido de, né, foi um anti-exemplo, né? Eu falei, quando eu empreender, eu não vou fazer isso, eu vou fazer diferente, eu quero fazer isso. Então eu montei um modelo, um modus operandi muito com os exemplos que eu tive, que eu também não quis seguir, os que eu quis seguir. Sim. Então por isso que eu fui muito... O Pets, mano, eu falo que o Pets é um CPF, né? O modo de você ver como a gente age, como a gente é um CPF, né? A gente fala, erramos, a gente fala como um ser humano. Justamente porque eu peguei esse trauma do CNPJ, né? Eu falei, o CNPJ é aquele que muda o produto, né? Tipo, diminui, aumenta o preço, muda a fórmula, não te avisa, você se sente enganado, lesado. Então, fui muito motivado em ser o contrário das coisas que eu não gostava, assim. Na verdade, no fundo, você não empreende, você encanta. Você resolveu encantar todas as pessoas. Ué, mas aí se você tem um encantador para atender o seu cliente, ele veio esse exemplo através de você. Mas eu acho que... É que agora falando assim, fica, que fofinho e tal, mas, é verdade mesmo. Sim, eu vejo isso. Quando eu fui montar o Pets, os meus 2 objetivos, eu falei, o que eu quero fazer, né? Eu sabia que eu queria hambúrguer, que eu amo hambúrguer, só que o hambúrguer pra mim era tipo a minha arma da minha guerra, né? Eu falei, hambúrguer é meu canhão, é o meu tanque de guerra, mas o que eu quero fazer pro mundo, assim, né? Porque a empresa nasce muito nessa, que o mundo precisa, né? O que o mundo tá precisando, E aí eu falei, cara, eu quero plantar uma semente da hora na vida das pessoas. Da galera falar, eu amo esse lugar por algum motivo. Quando eu vou comer, eu fico bem. Me traz felicidade. Ou é uma bolha para mim que quando eu queria trazer algum tipo de... Acredito no mundo por causa de empresas como o Pets. Queria plantar essa semente. E o segundo objetivo era, preciso plantar uma semente no âmbito empresarial. Porque no final do dia, a empresa que rege o mundo, assim, não é, né? As pessoas, elas vão virar meio que a rat race ali, né? Sei lá, se uma empresa não falar, não consumam mais no final de semana, vou fechar minha loja porque eu quero que vocês se divirtam, as pessoas vão consumir no final de semana. Não que é errado, mas estou dando um exemplo hipotético, né? Então eu falo, a gente precisa também mostrar coisas para as empresas, tipo, mostrar que não precisa ser o lucro mais agressivo do mundo, né? Por exemplo, quando a gente faz ação com um concorrente, né? Pô, o mercado era muito... Quando eu trabalhava em shopping, se eu estava num shopping da concorrência e sabiam que eu era de outro shopping, eu era expulso do shopping. Então, tem tudo aquilo que é inimigo, que vai te matar, que vai... Né, aquela coisa meio doida, né?
Eu falei, meu, nada a ver, é um irmão de mercado, né? A gente conversa com todo mundo, a gente é amigo de todo mundo. Então é trazer essas coisas sutis, mas que mostrar que, meu, dá para ser um CNPJ mais humanizado, né? Então eram esses dois grandes objetivos, assim, Dá do para ter Pets. essa proximidade com o público, né? É. E para você sentir as pessoas e entender o que elas querem consumir. E a gente estava conversando antes de começar a gravação, você estava falando sobre o carinho, né? De todos os produtos, matéria-prima, de que nada vem de uma forma como já pronto, que vocês têm um cuidado de tudo estar muito fresco. Como que veio essa característica na sua cabeça, assim, eu preciso que seja assim e que a gente dê continuidade assim, mesmo com a demanda tão grande que vocês têm hoje? Então, esse burguinho, ele nasceu porque eu amo burger, né? E eu lembro que eu falei assim, cara, preciso montar o burger número 1 do meu ranking pessoal, né? Vou montar minha hamburgueria, vai ser gostoso, mas queria achar o número 1. E o conceito que eu queria, eu sou um amante de McDonald's. Não sei se você já viu aquele filme Fome de Poder. Sim, sim. Eu queria trazer aquele burger do início dos irmãos McDonald's antes do Ray Kroc aparecer. Que aí depois ele mudou completamente tudo, Não que inclusive eu tô o falando negócio, de um lado né? negativo, mas o que ele viu pro McDonald's era, ó, você é a maior franquia mais bem sucedida do mundo, e ele conseguiu, então Sim. ele acertou. Mas eu queria trazer aquele burger in natura, porque quando o burger foi inventado, a ideia do hambúrguer perfeito era quando o pão, a carne e o queijo eram fatias similares. Esse era o principal conceito. E a ideia era meio que você morder e ter um equilíbrio dos sabores na boca, meio que terminar por igual, né? Sim. Só que esse conceito, que historicamente é o mais importante, todo mundo do início se industrializou e se perdeu. Então, na minha cabeça, eu falei assim, cara, eu quero trazer, né? Eu via uma cadeira vaga, mercadologicamente falando, né? Cara, esse conceito não tem mais. Eu quero esse conceito na essência, que era o que tinha, né? E até porque eu lembro o McDonald's, que eu amava muito, minha mãe falava assim, mãe, quero McDonald's. Ela, filho, você já comeu essa semana, não pode. Por que eu não posso repetir uma coisa que eu gosto muito? Eu não entendia muito. Então, o Pets também tinha essa motivação de, tem que ser tudo fresquinho, se o cara comer a semana toda, não é o que vai matar ele, sabe? Sim. O que mata é a fritura, é o bacon, eu brinco, né? Mas o cheeseburguinho nosso ele tem menos calorias que coxinhas pequenininhas, sabia? Nosso cheeseburger. Nossa, me deu uma fome agora, total. Uma vontade de pedir Pets no almoço. Acho que eu vou pedir Pets no almoço, tá? Eu acho que eu vou comer um hambúrguer de almoço hoje. Ai, meu Deus, minha nutricionista vendo Se vendo você isso quiser, agora. quinta-feira volta o Legends, hein, Manu? Oh. É um bom momento pra... A gente Vai ter estoque, então, vai ter dessa estoque, vez. vai. Como essa inspiração histórica sua, de tudo, da invenção, do que você criou, do planejamento, da onde veio essa inspiração para Pets? Até para o nome. Então, como eu queria trazer aquele burger, né, do início, e eu lembro que quando eu saí de empresa, eu comecei a montar o Pets, que eu tive a ideia, como eu tava com a autoestima baixa, né, eu falei, já sou incompetente, já sou, saí... Eu preciso muito acertar, porque se eu errar, eu vou ter que voltar para o mercado de trabalho, eu falei, eu preciso acertar, só tem uma chance. Então, eu pegava um papel, né, e eu falei assim, cara, o que tem uma empresa? Uma empresa tem que ter nome, uma empresa tem que ter um posicionamento, tem que ter um conceito, tem que ter... eu fui lá, escrevendo tudo que tem que ter uma empresa. E eu lembro que eu ficava dedicado, às vezes, uma semana só em um ponto. Posicionamento. Me dedicava muito, falei, eu preciso fazer o melhor posicionamento. Aí tem um case que eu sigo muito, até para tudo no Pets eu sigo até hoje, que é o case da H2O, que quando ela entrou no mercado, ela era um refrigerante. Só que aí ela foi lá estudar, né? Onde eu me posiciono? Ela foi lá na gôndola do mercado, Pepsi, Coca-Cola, Guaraná, Fanta, só tubarão, né? Aí ela foi na gôndola de água, que era uma outra gôndola, né? No mercado, água, um monte de garrafinha incolor. Aí ela falou, vou me posicionar como água levemente gaseificada. Ela surfou tão bem, imagina uma garrafinha com essa pegada de saudabilidade, uma garrafa verde no meio de incolor. Ela explodiu lá, né? Uhum. E os refrigerantes entraram na justiça depois, judicialmente, isso aqui não pode estar aqui. E depois de um ano perdeu e voltou a ser um refrigerante H2O. Só que ninguém percebeu isso. Então, olha a importância de um posicionamento, né? Se ela nascesse como um refrigerante para brigar com a Sprite, ela não estaria mais viva. Então, eu falava assim, eu preciso estar numa prateleira só minha. Porque às vezes você acha, eu tenho a melhor coxinha. Às vezes a pessoa fala, será que você tem na cabeça do consumidor, na prateleira da tomar de decisão, você tá numa sozinha ou você é mais uma coxinha? Sim. Então eu queria sempre buscar eu preciso estar num lugar onde ninguém tá. Então tudo, conceito, eu ia, o que eu preciso fazer para ter o melhor conceito? Claro que não tô falando que eu acertei, mas tudo eu me dedicava muito para falar, eu preciso ter certeza que eu dei o meu melhor. Eu queria, sabe...
tipo, acertar era o alvo. E eu falei Sim. assim, eu quero sentir que eu quase que grudei para dar o tiro no alvo. Porque eu só tinha uma chance, né? E o nome, como que, se você ficou uma semana, um mês só em posicionamento, quanto tempo você ficou para elaborar o nome? Então, o nome, você acredita que era um nome que já, às vezes, desde de criança, de 10, 12 anos, é um nome que eu gostava. Porque muito desenho animado usava americano, né? Até o Popeyes, porque o Patties, né? O Patties, ele é para falar meio que a tradução literária é discos fatias, mas a tradução inteligente é hambúrguer. Então, o americano usa muito isso. Você vai ver o Bob Esponja, são os Krabby Patties, né? São os hambúrgueres de siri. O Big Mac, você vai pedir lá, é two patties, né? São dois... Então, isso desde a sua infância você já tinha. Se eu abrir uma empresa, vai ser esse nome. Eu não pensava se eu abrir vai ser, mas eu gostava desse nome. Eu achava um nome Sim. legal, assim. E aí, quando eu pensei no Pets, eu falei, será que esse nome existe? A primeira coisa, a gente vai lá ver se tem site, né? Aí, quando eu vi que tinha o site que eu queria, esse nome tá disponível. Aí, eu já comecei... Porque como eu queria trazer o burger do início, o mundo meio que mudou pra mim quando o cara bateu na espátula e a almôndega virou o Beef Patty. Então, tinha que ser um logo redondo. O nome, ele simboliza o início de tudo, né? Sim. Então, o nome, pra mim, eu falei, cara, eu tenho o nome mais foda do mundo. Eu tava muito empolgado com o nome, com a logo, quando eu criei. E aí o posicionamento veio logo em seguida, até na reposição do brand da logo, de como que você ia se posicionar, até mesmo toda a parte de bordado. Total. É assim, me remete muito exatamente à história do McDonald's lá atrás, à minha infância, ao Bob Esponja. Então, você consegue pegar muito posicionamento de históricas e se conectar, inclusive, até com o passado de muita gente. Por exemplo, o meu é um passado que me remete na hora quando você falou. E, mano, olha que coisa doida isso. No logo, eu queria trabalhar muito coisa de neuromarketing, né? Então, eu falei assim, eu quero um logo, quando eu tava brifando a empresa, eu falei assim, aquele logo que o cara vai bater o olho e falar assim, essa marca é grande, essa marca é global, essa marca tem credibilidade. Eu queria trazer uma áurea grande, né? Tipo um olhar americano, porque eu bato o olho no seu logo, me dá nossa, parece uma empresa americana, sabe? Então, me remete a isso. Tinha muito disso, como o Burger nasceu nos Estados Unidos, eu queria que fosse americano, e tem 1000 referências de 1000 logos americanos aqui. Então, é tanta referência que o olhar bate e sente que já conhece. Sim. Até hoje tem muita gente que fala assim, cara, adoro vocês, eu comia direto quando eu morei em LA. Tipo, pô, mas eu não tem tenho pets LA, lá. Mas não muita tem gente pets. fala que comia a gente na gringa, que gosta. Então a marca, ela é confundida um pouco nessa... Teve uma matéria na Exame uma vez que falou rede americana expande no Brasil, quando a gente abriu a segunda loja. Então tem uma confusão até nisso. Foi proposital, né? Tava tudo na estratégia Então, que você anotou naquele caderninho eu não no sabia que ia dar início. certo, mas a gente pensou nisso, né? De, tem que trazer uma áurea de... É uma marca com credibilidade, é uma marca grande, é uma marca, né? Não é uma hamburgueria de bairro, é uma marca global, é o nome americano. A gente tem easter egg no logo, né? A gente trouxe uma referência de game, né? Sim. Game tem muito easter egg. Na nossa logo, esse M é um M de McDonald's, o W é de White Castle, que é a primeira rede de fast food do mundo. E o WM também é de White Manna. Se você virar 180 graus o nosso logo, é o número 3. Que top! São as 3 inspirações principais do Patties. Então tem um monte de coisa no logo. O modo como ele segura o burger é 2 dedos embaixo e 3 em cima. Que é como comia o burger em 1920. O corte de cabelo dele é o corte da época. Da época. O redondo tudo. é por causa do beef patty, que é né, o burger redondo. Então, assim, ele tem tanta referência que parece besta, mas eu falo... Às vezes ninguém percebe, mas quanto mais você estuda, mais você se dedica nisso, de alguma maneira isso passa. Nossa, que brand perfeito. Adorei. Sabe o que eu tive, mano? Pra você ver como eu tava noiado em dar certo, né? Um dos estudos, teve milhões, mas como eu trabalhava em shopping, eu tinha muito estudo de tendência, né? Tendência de mercado, seja de mudança de hábito de consumo, seja mudança de tendência de alimentar. Eu bebia dessa fonte. Então, uma das coisas que eu quis fazer também quando eu tava abrindo Pets, uma das tendências... era a tendência de como eu faço para as pessoas entrarem na loja. O varejo tem muito disso, tem muito estudo disso. Então, quanto mais aberta a sua porta, mais pessoas entram, quanto mais fechada, né? Uma porta é um atrito, né? Quando a gente fala atrito, é no sentido de, por exemplo, o site. Às vezes a pessoa, para comprar um sapato, são 15 cliques. Eu lembro que o site fala, eu preciso que compre o sapato em 10. Quanto menos clique, mais venda. Então, eu tinha muito esse trabalho também no Pets. Como eu faço para ter isso? Então... apesar de eu ser pequenininho lá, eu tenho só 2 banquetas, né, na unidade 1. Mas eu poderia ter tido 10, porque eu poderia fazer a cozinha no meio e ser balcão em volta. Só que eu projetei tudo para frente, porque quando você projeta o balcão quase que na entrada, a pessoa na rua fala,
né? Fala tipo, o que é isso aí? O que você está vendendo? Se o meu balcão está no fundo, é um atrito. Muitas pessoas não vão até o fundo para perguntar o que é. Quando você tem porta, muitas pessoas não vão abrir a porta para... Oi, tudo bem? O que é aqui? Então, a gente tirou porta, a gente meio que tirou todos esses atritos que poderiam ter. E até no corpo de funcionário, a gente tirou isso. Porque, não sei se você já reparou nisso, mas todo mundo acho que já passou por isso. Às vezes você está num shopping, você... uma blusinha legal. Aí quando você olha, tem 3 vendedores meio que te olhando. Aí você fala, putz, não vou entrar aqui... Eu só queria olhar a vitrine. Aí você vai olhar a vitrine, aí a pessoa sai de dentro da loja, posso te ajudar? E você tá na vitrine ainda. E você nem entrou na loja. Pô, eles vão ficar chateados que eu não vou comprar nada, aquela pressão, né? Sim. Então, isso é besta, mas assim... Pô, as Casas Bahia nos anos 90 não tinha ar-condicionado na loja, porque o ar-condicionado trazia, ele intimidava, né, o cliente. As pessoas sentiam que dava um ar de uma loja mais chique, uma loja mais cara, passava percepções. Então, olha que o neuromarketing é muito louco, porque as pessoas às vezes nem sabem que elas estão sendo influenciadas por coisas que estão em volta, mas acontece. Então, o corpo do Pets, né, era eu que, assim, eu brinco, né, eu era o ruim disso, assim, eu era o cis, hétero, né, mas era eu. Aí eu tinha um aposentado que era o Seu G. Aí eu tinha a Luli, que é a minha funcionária mais antiga, que tem síndrome de Down, e tinha o Huguinho, que era um estagiário nosso. Então, as pessoas se sentiam mais abraçadas, né? Quando fala, pô, quando tem a diversidade, as pessoas sentem... Quebra um pouco esse preconceito, né? Tipo, mulheres da mesma idade intimida grande parte de um público, principalmente o masculino. Homens da mesma idade, do mesmo, né? Tipo, 3 meninos de 20 anos. Intimida muito mulher, porque a mulher sente que vão fazer... piada, ou vão julgar, ou vão... Sim. Então, a gente fez essa parte também para as pessoas sentirem a vontade de entrar, né? É muito diferente do McDonald's. Por exemplo, o McDonald's segue uma linha mais juvenil, né? De mais colaboradores voltado para a área de um aprendiz, um jovem aprendiz, ou alguém que está aqui iniciando a vida. Todos são jovens, não tem, assim, tanta diversidade naquele atendimento. E o engraçado é que as redes de fast food, até dos Estados Unidos, qualquer uma que você vai, segue o mesmo padrão. Você vê que o McDonald's traz lá de fora até para o Brasil. E você quebra esse padrão. E essa quebra de padrão, que inclusive no Tamboré, eu sempre sou atendida, eu prefiro ter o atendimento, que ele tem o melhor... Eu só esqueço o nome dele. Seu Edu. Ele tem o melhor colaborador. Gente, sério, ele encanta. Ele é um encantador, né? Ele é um encantador. E é incrível, porque ele tá lá com o chapeuzinho todo cheio de botões, lindo chapéu, que inclusive eu fico assim, meu Deus, eu quero esse chapéu. Se você olhar o uniforme dele, tá sempre impecável. Impecável, passado, melhor do que se você levasse pra lavanderia pra passar. O meu passa vergonha quando eu tô perto dele, Ele tá impecável e às vezes tem uma fila... tem todas as máquinas pro autoatendimento e às vezes tem uma fila só para ser atendido por ele. Tem gente que vai para tirar foto com ele. Eu achei isso muito incrível, Henrique. É uma sensação, assim, realmente de encantamento, de você ter uma diversidade, de não só ter gente jovem ali te atendendo, de você ter uma proximidade. E é muito... É a forma que ele atende. Eu não sei, dá vontade de... parece um urso. Levar para casa, Levar para casa, sabe? Botar no potinho. Ô, Manu, a gente faz um negócio que a gente fala que é o Pets Moment, que foi muito inspirado na Disney, né? Que a Disney tem o Magic Moment, né? E a gente fala que o entregar é o normal e o Pets Moment é o além do normal, né? E o seu Edu faz isso com maestria. Por exemplo, eu lembro um elogio dele, a nossa loja, ela tá perto da praça de alimentação, né? Tá na frente ali de onde é a praça. Sim. Uma vez uma mulher falou assim, minha mãe tava com dificuldade de se levantar, porque ela tava recém-operada, na praça. Elas estavam comendo na praça. Falei, cara, o seu funcionário saiu da loja e foi até a praça ajudar minha mãe. Fiquei em choque e tal. Então é isso, né? Não pode se limitar, né, a falar do produto, você tem que ser amigo das pessoas. A gente tem muito essa... Não sei se você reparou, mas no Tamboré tem essa plaquinha lá do lado do totem. Sim. Que todo mundo é a pessoa mais importante do mundo para alguém, né? É a mãe de alguém, o pai de alguém. Então, assim, capricha, né? Concordo 100% com você. Eu acho que faz toda a diferença. Hoje, normalmente, as pessoas preferem o autoatendimento. Mas é engraçado. Quando eu tô na Pets, se eu for no McDonald's, por exemplo, com qualquer pessoa... É autoatendimento. É tirador de pedido? Hoje é autoatendimento, E quando eu vou na Pets, principalmente lá no Tamboré, eu quero ser atendido pelo Edu. É totalmente diferente. Eu acho que você conseguiu modificar essa percepção das pessoas de serem substituídas por máquinas,
sabe? E eu acho esse seu olhar de uma forma tão humana e sensível de que as pessoas, às vezes, aquela pessoa tá num dia tão ruim e aí é atendida pelo seu Edu, já melhorou o dia dela. E, Manu, isso que você falou é a nossa estratégia 1, né? Que eu também, quando fui crescendo, no começo, quando você é uma portinha, você Sim. é hype, você ganha prêmio na Veja, você tem um modus operandi mais fácil. Quando você cresce muito, e aí você vai para um patamar, você está concorrendo com outras marcas, né? Atenção, né? Tá com o McDonald's, com o Burger King, tá com a CIMED, tá... E aí você fala, nossa, eu quero entrar no mercado game. Aí lá já estão pagando 1 milhão e pouco por mês para um cara e eu tenho 5 mil para pagar. Aí eu falei, nossa, eu comecei a entrar meio que... Eu não tenho dinheiro, não consigo fazer nada, não consigo pagar um influencer, não consigo fazer nada. Nunca te pedi nada, tô aqui te pedindo. Aí, uma das coisas que a gente começou, né? Eu tava estudando muito sobre isso, mas é uma coisa que eu também acredito, é do feeling. Pode dar tudo errado e pode dar certo. Mas a estratégia da marca nos últimos 3 anos é assim... Eu escrevo isso pra galera fixar, mas não vai ganhar o jogo quem tem mais budget, quem tem mais dinheiro, investimento. Não vai ganhar o jogo... E ganhar o jogo no bom sentido, tá? Sim. Não que é mas não vai ganhar o jogo quem tem mais... tá com mais tecnologia a seu favor, tá? Já tá na IA, já tá... Não vai ganhar o jogo quem tem mais canais de vendas. Vai ganhar o jogo quem for o melhor amigo do cliente. Então, a gente focou nisso e a gente se dedica muito nisso. Tanto que em 2024, eu testei essa estratégia. Eu falei assim, eu vou arriscar um negócio. A gente estava muito bombando assim, em Instagram. Só que eu tava assim, é pesado bombar no Instagram. Você fica refém de você, começa a deixar de ser natural, né? Você precisa acertar números, você precisa acertar... E eu falei, eu tô cansado de ficar fazendo ação pra... Né? A galera ficava... Não é que o cliente estava me cobrando, mas eles já ficavam... Não vejo a hora da próxima. E eu falei, nossa, eu tenho que inventar mais uma ideia. Fica tudo... Eu me sentia pressionado, eu tava desgastado mentalmente. E eu falei, eu não vou fazer ação em 2024. Eu só fiz uma. E vou ficar mais focado na loja. E a gente terminou o ano com quase 30% de aumento de venda em relação ao ano anterior, fazendo uma ação. Então, assim, você vê, não é sobre... Às vezes a pessoa está reverberando na rede social, o mundo é no offline. Não estou falando para negligenciar, mas no final do dia, o mundo é no offline. Sim. Então, deu super certo isso para nós. Então, a gente é muito mais focado... Então, por exemplo, o que a gente tem de departamento hoje que saiu disso, né? Se a gente quer ser o melhor amigo do cliente, a gente tem um time de CX muito forte, só para delivery. Esse time, qualquer problema de delivery, eles que atendem para sair do iFood, tudo, são, né? Então, a gente tem um time para dar um baita do atendimento. Aí, a gente tem o setor que a gente chama de encantamento, que a gente tem a Esté, que trabalha nesse setor. Sabe aquela menina que tinha uma empatia fora do comum? Eu falei, essa menina o unicórnio dela é encantar. Aí, a gente colocou a Esté, a gente encanta cliente todo dia. Ontem teve vou te falar o de ontem, só para você ver. Uma menina encontrou a gente no elevador do prédio. Eu amo vocês, tal. Aí ela mandou direct. Encontrei vocês no elevador. Fui eu que falei com vocês. Eu amo vocês. Hoje é aniversário da minha filha, tal. Amanhã é aniversário da minha filha. Só no dia seguinte a gente pegou essas informações. Ontem, aí a Esté foi, desceu, bateu lá no escritório, né, do prédio e deu um presente para a filha dela. Ela ficou chocada, ela chorou. E ela até contou, a Esté até brincou. Fui tentar encantar e eu que fui encantada, né? Porque ela falou que a filha nasceu no dia que a mãe dela faleceu. Então, ela falou assim, foi o pior dia da minha vida e o melhor dia da minha vida, né? E eu vivo com isso. É muito difícil o aniversário dela, porque não tem como não lembrar da minha mãe, né? Mas eu falo a gente entrou num lugar no coração dela ontem que é um lugar que vale ouro, né? Sim. Então, e a gente não posta. Encantamento é 0, não pode postar e não pode reverberar. A gente fala que tem que ser genuíno. Não pode virar um vídeo. Então, a gente faz muito isso e eu acredito que no longo prazo isso vai ser incrível para nós. Então, tem outro setor que chama Making Memories, que é o setor meio que de evento. Só que a gente fala que não é evento, não é entregar um hambúrguer no casamento. Vamos fazer uma lâmina para o noivo e para a noiva, os dois na nossa lâmina, faz uma, né? Vamos no dia da noiva entregar um presente para ela sem ela saber. Então, assim, é um setor que assim, ele meio que empata. Às vezes a gente perde muito porque faz umas loucuras. Mas daqui 10 anos vão ser milhões de pessoas que a gente está numa memória incrível na vida delas. Então, a gente criou várias coisas para sustentar isso de ser um amigo mesmo do cliente, né? Eu tava aqui pensando enquanto você estava falando e participando desse encantamento todo que vocês fazem. E eu lembrei de uma das coisas,
Eu fiz um estudo lá atrás, né, no meu mestrado, e publiquei esse estudo em artigo falando sobre reputações de companhia. E que muita gente acha, Putz, e legal esse tema. eu concordo com você, 100%, de que é só rede social, é como você se posiciona na rede, no mundo online, de que forma você está vendendo no mundo online. E esse mundo offline, o que acontece no offline? Porque tudo acontece no offline. Acontece no offline a qualidade de atendimento do cliente, acontece no offline também a qualidade dos seus produtos de matéria-prima, acontece no offline as informações que giram na sua empresa para te dar base para você entregar tudo isso que você está falando. Então, por que muita marca é muito bem posicionada, mas quebra, está devendo, está com alavancagem? Porque ela faz isso no online, mas ela não entrega aqui no offline. Então, existe essa quebra de paradigma. Então, pegando o exemplo até das próprias lojas americanas, a loja Americanas sempre foi muito bem conceituada, uma das empresas listadas na B3, uma das empresas até consideradas como uma das qualificadoras em informações contábeis, e o que estava acontecendo nos bastidores não era exatamente isso. Doido. Era a empresa que mais vendia ovo de Páscoa no Brasil, né? Uma loucura mais que só. loja de chocolate, mas né? Exato. E aí você pega toda essa história e você olha enquanto numa virada de segundos uma empresa cai. Assim, muito rápido. Cai na bolsa, cai em reputação no mercado, cai da forma que o fornecedor está olhando. Clientes nossos da Coplan que forneciam para lojas americanas pararam de fornecer, ela perde o crédito em segundos do mercado todo, do banco de fornecedores. E por quê? Porque não adiantou fazer uma reputação no online, no off, o que você está fazendo dentro da sua companhia, o que você está acompanhando. E pelo que você tem falado, Henrique, a Petz, ela vai muito além do online. Todo o background da Petz é alinhado para o que vocês vendem da marca. Então, até o administrativo da Petz, eu acho que você, na estrutura do plano que você traçou tudo isso, do encantamento até no interno, no administrativo da empresa, até a quem está atendendo o cliente na ponta. Conta pra gente como que você conectou o cliente, como que você conectou o atendimento no varejo, para que as pessoas que estão no administrativo recebam isso, né, de alguma forma. Essa parte que você falou de reputação, tem um cara que eu admirava muito, que eu não conheci, que foi meio que o pai do Outback, né? Que foi o Salim. Sim. E o filho dele é meu sócio, né? E uma vez ele falou um negócio porque às vezes eu fico desesperado com algumas coisas que estão acontecendo, mas ele falou que o nosso CFO hoje trabalhou com o Salim. Aí esse CFO que na verdade contou isso, ele falou assim, que deu um pepino no financeiro, assim, mas uma bomba. E aí ele tava desesperado, ele falou, eu tava com ânsia de vômito, assim. Cheguei desesperado para falar com ele, ele falou assim, é um problema que o dinheiro resolve, Silvio? Ele falou, Ele falou, ele dava muito tapinha, assim, carinhoso, né? Aí ele falou que ele deu tapinha e falou assim, então tá tudo bem, o meu problema é reputação. Reputação eu só tenho uma e se eu perder eu não tenho nunca mais. O resto, o dinheiro, se ele resolver, eu não tô preocupado. Então a preocupação dele era muito forte com isso. E eu acho animal. E aí, quando eu fiz o Petz, eu não sou aquele cara eu não sou ganancioso em termos de dinheiro. Eu sou eu quero ser uma marca global. Eu tenho essas... mas eu não sou assim, eu preciso ter 1 bilhão. Eu não preciso, sabe aquela coisa? Eu preciso ter... porque... Eu não sei, mas acredito que assim, o cara que tem 20 milhões e 200 milhões, ele deve conseguir o mesmo carro, a mesma casa, o mesmo, viajar. Então, eu acho que, como não é sobre dinheiro, se foi no ano passado assim, você fala, caramba, realmente, assim, não é sobre isso, né? Então, eu tô muito feliz assim. Então, para mim, se eu morrer daqui, sei lá, 60 anos e o Petz entregou só 40 lojas, mas a gente é a marca mais amada, eu tô entregando bem. Então, eu não tô preocupado muito com... tem que ser o maior faturamento do mundo na loja, tem que ser... Eu acho que as marcas longevas, elas estão olhando outras coisas, né? Sim. Então, eu tô muito feliz. Eu sou um cara que várias vezes as ações nem dão dinheiro, mas olha o que trazem para a marca de retorno que a gente brinca que é o ROIF, né? Que é o retorno de felicidade sobre investimento, né? Gostei, ROIF.
Eu brinco com o Adorei, Roif. adorei. Eu inventei o Roif porque como eu vim do Roy, O do Roy. e era tudo... Gastou 100, mas quanto que vai voltar? Tudo, aquela pressão. Aí você compra o pior negócio, que você compra o chaveiro, porque... Pra Né? tentar um ROI melhor. Então, assim, você acaba sendo tendenciado a tomar as decisões da pior forma, né? E no Roif, por exemplo, quando a gente fez os brinquedos, os colecionáveis do Pet, pô, a gente perdeu dinheiro porque o brinquedo era muito caro e a gente meio que vendeu num preço meio que de custo e às vezes que não se pagava. Só que, meu, zerou, todo mundo amando, tá todo mundo pedindo a próxima, tá na prateleira de todo mundo, sabe? Então eu falo, ó, o Roif disso aí, né? Olha como entregou bem, né? O Bob Esponja, que foi um prejuízo enorme para nós. Mas foi, pô, ganhamos 100 mil seguidores, foi onde catapultou a marca, foi onde empresa global quis falar com a gente, foi onde a gente conseguiu outras coisas. Então o Roif, ele é real, né? Tem como metrificar, ele dá para tangibilizar. Então, acho que as pessoas acabam no dia a dia vendo esse modus operandi e acabam meio que vestindo a nossa camisa, né? Eu sempre brinco também que não pode vestir a camisa do Pets. Vai que o Pets não te paga em dia, não, você tem que vestir a sua, né? Porque se a pessoa é boa, é que o Pets... A gente quer pessoas que vistam a própria camisa, né? Sim. E aí, se ele achar que o Pets merece, aí veste a camisa do Pets. Mas as pessoas, elas acabam com o tempo, meu, gosto daqui. Tem gente que já saiu e já voltou. Então a gente sente... Claro, eu erro também, né, mano? Todo mundo erra lá na Todo mundo empresa. Às erra. vezes, Ninguém é perfeito. Não já existe mundo de Alice. e teve já gerente que a gente contratou que a gente amava. Daqui a pouco, quando o cara sai, meu, puta assediador, puta gente... Caramba, não sabia que a gente... Pô, toda a cultura e tava um cara totalmente... Sempre tem uma pessoa manipuladora. E o cara totalmente fora no meio, a gente não sabia, as pessoas tinham medo de falar, de denunciar. Então, assim, meu, é ser humano, né? A gente vai errar muito, mas a gente tem um modus operandi muito, assim, menos meta e mais foco no cliente, assim. E quando que vocês se deram conta que o Pets virou esse movimento? Teve alguma situação que vocês falaram, caraca, agora tá puxado, agora tá pesado, e agora a gente tem uma responsabilidade aqui nas costas. Pô, ó, boa pergunta, porque na minha cabeça, a gente que vive no negócio, a gente nunca tem ideia de se a gente tá grande ou não, né? Mas... E eu lembro que no primeiro dia, quando vendeu 100 e poucos burgers, eu já tava... Falei, gente, estouramos! Eu já tava na cabeça... Então, como todo dia eu tô falando que a gente estourou, ficou tudo meio que um blur, misturado, assim, eu não Você sei... vendeu no primeiro dia 100, e ontem você vendeu quantos que você tava falando? Putz, a gente vende 220 mil burgers com 10 operações só. Com 10 operações. 10 operações. E ele vendeu no primeiro dia de operação 100 hambúrgueres, entendam isso. E a gente, essas 10, 7 são só delivery e 3 só loja. Então, elas não são full, né? Ela não tem o poder de atender toda a demanda. Mas ainda não caiu muito minha ficha, não. Assim, na verdade, toda hora cai um pouco, mas você fica... Nossa. Mas não teve nada, nenhuma situação que você falou assim, poxa, agora tá pesado, agora a gente tem responsabilidade, agora a gente tem que continuar fazendo toda a estratégia de posicionamento da Pets e tudo que a gente está fazendo com mais atenção ainda. Eu senti que depois do Bob Esponja, eu senti um peso de... Você fazer coisa com marca grande, eles puxam a capivara, eles olham tudo. Então eu senti que, assim, qualquer erro... Às vezes, você tentar fazer algo com a Coca-Cola, tentar fazer algo com empresa grande, você precisa estar muito alinhado, né? Então, desde o Bob Esponja, a gente sentiu esse holofote maior, né? A gente tem mais denúncia, né? Sempre vem alguém, posso visitar a loja, né? Vigilância sanitária. Então, o mercado próprio fala que, às vezes, o concorrente que denuncia... Então, a gente sente que muda algumas coisas nesse sentido. Tem mais holofote mesmo, né? Mas teve um dia específico. Eu acho que foi muito acontecendo. Nessa busca sua por esse Roif, que eu adorei, inclusive, vou usar agora. Posso roubar um pouquinho disso? Por favor. Qual o maior desafio que você viu nesse caminho para você gerar essa felicidade? Para você ter esse retorno dessa felicidade do seu cliente? Acho que o maior desafio é porque o mercado ele está muito baseado no ROI, né? Então, é difícil você explicar que vai dar resultado, né? Até hoje, como o Pets cresceu muito, até hoje, para eu vender uma ideia, às vezes as pessoas meio que olham, acho que o Henrique está viajando, né? Então, é difícil, porque no final do dia, tem muita gente, muita família que a gente sustenta e tem que dar certo. Então, eu sinto que o ROI ainda é muito, muito visto, as pessoas se preocupam muito, mas... Então, quando eu vou falar, por exemplo, a gente faz uma ação que a gente vai para Porto Seguro, na Bahia, que é meio que a viagem de formatura de grande parte dos estudantes no Brasil, né? Sim. Só que para ir para lá, eu levo
8, 10 funcionários para lá, eu pago o hotel o mês todo, é um mês, né, a formatura. E a gente, assim, gasta 500 mil para dar 16 mil de lucro. É uma coisa que é muito questionável. Pô, precisa desse esforço todo? Só que Porto é o ROIF que eu falo, né? E aí eu tento encontrar as métricas para tangibilizar esse ROIF. Então eu pego, por exemplo, a gente teve 11 orçamentos de formatura na última viagem que a gente fez. Um dos orçamentos tem um áudio de uma menina falando assim, eu queria o contato do Pets, tal. Tem que ser Pets na formatura, porque Pets é a nossa hamburgueria de Porto. Então assim, olha onde a gente entrou. Isso é um ROIF, né? Quando a gente vê os elogios, tem gente que guarda a nossa bag, porque lá em Porto a nossa bag é amarela, porque quem faz Porto é a Forma, é uma empresa amarela, então a bag é amarela. Então as pessoas tirando foto, guardando, assinando, os amigos assinam a bag, eles guardam. Então eu tento tangibilizar esse ROIF dessa maneira, assim, com esses elogios, com as formaturas que a gente faz, né? É difícil, mas eu falo, longo prazo vai... Mas depois do Bob mais. Esponja você ficou grande, né? Tá vendo, gente? Deu prejuízo, mas olha o que gerou de ROIF, olha o que gerou de reconhecimento, de posicionamento. O Bob Esponja, uma das estratégias do Bob Esponja, mas tem que ser, eu sempre falo, tem que ser genuína a estratégia, não pode, né? Se for falsa, não vale. Mas eu falei assim, cara, se eu fizer algo com alguém grande, é aquela coisa da collab, né? Você bebe da credibilidade do outro, né? O Bob Esponja só tinha feito coisa com o McDonald's e com o Burger King aqui no Brasil. E aí você imagina você fazer algo com o Bob Esponja, ser o terceiro a fazer. Você é catapultado para um, né? É tipo o videogame, você vai para uma outra fase, né? Então o Bob Esponja foi essa chave que abriu a porta para a próxima fase. Porque quando a gente fez, aí o Chaves que veio bater na porta, assim. Então, às vezes a collab ela tem essa coisa de ser a chave para um outro patamar, né? E falando em collab, tem uma pergunta aqui para você. Nessas collabs específicas, justamente quando falamos sobre esse modelo de atrair público promovendo parcerias entre marcas, não é lá muito comum ver marcas do mesmo segmento, principalmente concorrentes, fazendo esse tipo de movimento. De onde surgiu essa ideia maravilhosa de convidar Bob's, Burger King para participarem de collabs com vocês? Então, essa coisa de collab no nosso setor... É muito louco isso. O nosso setor, apesar do fast food ser muito grande no Brasil, ele ainda estava no licenciamento 1.0, que a gente fala. Que era, por exemplo, quando eu cheguei no Bob Esponja, tinha um contrato em vigor no mercado, assim, que eles chamam de Kids Meal. Que é, você me paga e você pode desenvolver um brinquedo. Não tinha, tipo, a nossa ideia era, eu quero fazer a loja, quero fazer o uniforme, quero fazer o universo. Não tinha esse contrato. É muito louco de pensar que há 5 anos atrás não tinha isso. Então, a gente meio que falou assim, vamos fazer o 2.0, né, do licenciamento. Vamos para essa coisa da collab. E aí, quando isso deu certo, a gente entendeu que a gente trouxe agora uma commodity. Que todo mundo vai agora fazer, né? O Burger King foi um que commoditizou muito o que a gente fez. A gente que foi o primeiro a trocar a loja, a fachada. E aí, uma marca grande vem e começa, esse modus operandi meio que commoditiza rápido, né? Então, a gente também pensa, como vai pro 2.0 disso? Vamos sair de personagem e como a gente tem essa coisa de plantar semente, falou, vamos fazer coisa com concorrente? O primeiro foi o Bob's. A gente vendeu no dia da mentira, que é o nosso aniversário, a gente vendeu o combo perfeito, que era o milkshake do Bob's com o nosso burger e batata. Aí a gente, pegou os funcionários do Bob's, a gente pegou as máquinas do Bob's, os copos do Bob's, o funcionário estava com o uniforme do Bob's dentro da nossa rede. Foi a primeira vez que aconteceu que o milkshake do Bob's foi vendido fora do Bob's em 70 anos. E foi a primeira vez que teve essa junção de... um funcionário de outra rede trabalhou na nossa rede. Ele estava uniformizado de Bob's trabalhando o dia todo com a gente. Então, isso é muito legal para mim, porque quem falou que não pode, né? E quem falou que é concorrente direto, né? O milkshake do Bob's pode ser uma força que junto com o seu lanche estourou, né? Que teve uma collab ali maravilhosa. E por mais que eu tenha o meu milkshake, eu amo o meu milkshake, mas assim, o milkshake do Bob's é um santo graal. Ele dá porrada no meu, né? Assim, ele tem uma áurea... O bom é reconhecer, né? Onde a gente sabe que o outro é melhor que a gente. Se eu jogar uma roda, cada 100 pessoas, 99 vão falar do milkshake do Bob's, assim. Então, a gente queria... Tanto que, a gente tem que fazer reforma em todas as lojas. Não reforma grande, mas teve loja que teve que fazer. Mas para receber a máquina do Bob's, teve que fazer reforma elétrica, porque é uma máquina trifásica. Deu um puta de um trabalho. Ali você viu, realmente, eu tenho que estudar muito ali para conseguir esse milkshake aí. E não é uma coisa, por exemplo, a galera... O mercado gosta de enganar muito, né?
Tipo, milkshake do Bob's. O cara compra um sorvete branco, joga ovo maltine, sorvete... Eu gosto de fazer, se for pra fazer, tem que fazer o idêntico, tem que fazer o mesmo, né? Então isso gera um puta de um gasto pra nós, mas eu falo, vale fazer as coisas de verdade, sabe? Então a gente gosta muito disso. E depois que comoditizou concorrente com concorrente, porque o mercado começou a fazer as pizzarias, aí a gente foi a gente brinca que foi a NASA, que foi a experiência cósmica, né? Que a gente mandou sal pro espaço. E aí voltou e temperou os combos com o sal que esteve no espaço. E aí a gente foi o primeiro restaurante no mundo que vendeu uma comida que um dos ingredientes esteve no espaço. Tanto que o Guinness Book entrou em contato com a gente, só que tem um valor, né, para você registrar caro, né? Era $50 mil na época, o registro de um recorde. A gente não tinha esse não tô valor. muito afim agora nesse momento. O meu recorde é Roif, né? E nesse momento o Rof, né, ele fez sentido. E qual collab, assim, você acha que foi pra você a mais impactante? A que deu... Nossa, essa o foi... Bob Esponja. Sabe por quê? O Bob Esponja, ele mudou muito o mercado. Porque como a gente fez algo que não tinha, eu tive que contratar um escritório para fazer um piloto. Era tudo muito... Isso não pode, é um absurdo. Às vezes o próprio time do Brasil ajudou muito. Porque tomava um não, aí ele falou, eu vou jogar lá para fora. Vai que lá fora dá... Às vezes lá fora dava não, ele jogava para um... aqui aprovou. Qualquer coisa a gente finge que não... Eles ajudaram muito pra gente conseguir fazer... Porque era muito amarrado. Eu lembro que o guide era um livrinho que, assim, você só pode usar essas imagens, né? Aí você ia ver o livrinho, tinha 3 imagens do Bob Esponja com um hambúrguer de siri. Aí eu não quero desenhar uma, não pode. Só o que tá no livro que você pode desenhar. Então era tudo tão amarrado. E aí você fala, não, mas eu quero fazer um uniforme. Não pode. O Plankton, o vilão não pode ser usado. Só os personagens. Caralho, mas o Plankton é mó da hora, não pode usar o Plankton. Então, assim, era muito engessado. E aí quando a gente fez isso... a gente ganhou 100 mil seguidores na época, né? Então ele foi a gente ganhou o prêmio de melhor collab do ano no principal prêmio da América Latina. A gente estava concorrendo com o Santander, com Coca-Cola, tudo case de Cannes, né? Por isso que eu falo que é da hora isso de... A gente não tem agência, não tem nada e a gente... De você estar em outro patamar, né? Muito legal isso, cara. Dessas suas ideias maravilhosas. O que você busca na parceria? Venda ou significado que essa parceria vai gerar, de alguma forma? A maioria não foi venda. Por exemplo, o Legends foi a primeira desse ano que foi venda, a do Legends. Porque eu sabia, falei, não tem como não vender. Então é uma ação de venda. Mas eu tenho meio que um painelzão, e aí eu meio que brinco nesse painel, assim, eu criei também uma métrica meio que minha, assim, que esse painel tem que ser colorido. Então eu coloco o que é marketing, assim. Marketing é para os objetivos. É para trazer fluxo de pessoas, é para trazer venda, é social, é relacionamento com o cliente. Tem várias cores. Eu falo que tem que ser colorido e o venda e fluxo, que no nosso caso é o preto e o vermelho, tem que ser menor. Então se tiver muito vermelho e preto, eu acho que a gente se lascou, porque a marca tem que ter uma relação com o cliente emocional e não comercial, né? E se tem muito preto e vermelho, que é fluxo e venda, vai para esse caminho. Então, a gente meio que faz essa coisa meio colorida, sabe? Nossa, e o que você busca como equilíbrio dessa sua criatividade? Porque o Henrique já deu pra perceber, né, gente? Ideias e criatividade, TDAH, né, todo. A gente já diagnosticou ele aqui como uma pessoa extremamente criativa, cheia de ideias. E eu fico imaginando como que o CFO dele fica louco com ele, né? Porque em tudo que ele é... Você deve ser uma loucura dentro daquela empresa. A operação também. O brinco financeiro, a operação, às vezes, meu, Henrique... O Henrique tá muito louco. Eu tô brincando, mas a gente é muito unido. Mas, assim, primeiro eles falam assim, cara, você tá muito louco, aí depois a ideia senta e fala, não, tá, vamos lá, vamos ver o que dá pra fazer. Como que você tá equilibrando essas pontas com a visibilidade de negócio, mais esse seu lado criativo, de ideias, de que faz com que dê resultado pra companhia, mas tudo é uma questão de equilíbrio também? Total. Mas eu acho que o time todo tá comprado, assim, meus sócios, de que o Pets vai ser uma marca longeva. A gente é maratonista, que a gente fala. Então, agora não é um momento de pensar tanto nessas coisas. É um momento de pensar em ser legal, em ser incrível e crescer. Então, todo mundo tá meio abraçado e nunca teve nada que foi recusado. Assim, tudo vão para cima. E tem um negócio legal disso também, Manu, que... a gente também entendeu essa coisa, né, de marketing, né? O branding para nós, ele é meio que a mãe de tudo. Então, tudo sai do branding, né? Então, assim, operação é branding, né? Porque aquela coisa, o chão sujo tá falando o quê? Que a gente... Então, tá todo mundo meio que no mesmo departamento, sabe? O marketing é uma ramificaçãozinha que tá dentro do branding ali, né?
Então, todo mundo meio que tá... Né, todo projeto que a gente vai apresenta para a empresa toda. Toda a empresa palpita, toda a empresa tem, né, traz algum ponto, né? E para nós isso é muito bom, porque tem um case, uma vez que eu estudei, que eu achei muito legal, que é... O cara que inventou o airbag era um homem, né? E muitas mulheres morreram asfixiadas por causa disso. Porque o tamanho, né, a estatura. A média era menor e ficava na posição errada. Então, se ter todo mundo dando uma visão, várias vezes alguém pega uma coisa que ninguém viu, né, de um outro departamento, às vezes que não tem nada a ver. Então, todo mundo participa, todo mundo meio que é coautor, assim, de certa forma. Sim. Então, essa parte todo mundo é muito comprado, assim. Eu brinco do financeiro e da operação, mas no final, a gente é muito comprado, assim. Os dois topam tudo e vamos para cima e vamos fazer coisa legal. Que legal. Imagina o seguinte, 20 anos para frente, você não tá mais na operação. Você não tá dando mais ideia nenhuma para ninguém. Mas você tá ali participando meu coração disparou agora. Mas você tá participando como acionista, fundador da marca e só tá olhando o que tá acontecendo. O que para você não pode morrer de jeito nenhum? Que aí você quase morre do coração. Esse exercício é difícil, hein? Tô com o coração na mão aqui. Mas eu acho que mais do que as collabs e o marketing tem que estar na operação, no atendimento e no produto, né? O nosso pilar hoje, a gente brinca que é produto foda, atendimento foda e o reverberação foda, que é fazer coisa boa, né? Enfim, rede social e como você está aparecendo. Mas se eu fosse para tirar um dos 3 pilares, eu deixaria burger foda e atendimento foda. Porque esse para mim é onde vai ser eterno, né? Se caprichar nisso... É que vai levar o legado todo da Petz para frente, né? Independente de você estar ou não. E como que na sua cabeça você tem esse processamento de que, caramba, eu não vou estar aqui para sempre, eu não vou poder ser sempre a voz da Petz. E como que vai ser esse futuro? Você já pensa nisso ou você não está querendo pensar nisso agora? Na verdade, eu não sei porquê, mas eu fico pensando nisso porque é um medo. Eu tenho medo, me apeguei tanto à marca, vira um filho, né? Eu não tenho filho, mas é uma coisa meio assim... Virou seu filho, né? Você tem uma relação muito de... Não consigo sair e ver ela indo mal, assim, você dá um medo só de pensar nisso. Então, não sei como eu vou fazer, mas o meu grande desafio hoje é como eu tento replicar, pelo menos a parte criativa, porque essa parte está muito dependente de mim. Sim. São as ações meio que 100% meio que nascem comigo. Isso me desgasta, porque eu não sou padaria, eu brinco. Eu não consigo, às vezes, quando o cliente mandava... Eu mesmo já senti que eu fui rude com o cliente. Falei, mas acabei de fazer uma foda, você não está satisfeito? O cara, não... Aí depois eu falei, nossa, olha como eu me senti pressionado e eu ataquei o cliente, né? Sim. Porque eu me sinto muito pressionado. Quando eu fiz NASA, eu tava num momento que eu tava, tipo, pirando assim. Falei, eu não aguento. Tinha acabado de fazer Burger King e a galera, qual é a próxima? Cara, não tem mais. E ela nasceu muito do que eu tava pensando tanto. Falei, não sei, pra mim eu já zerei. Porque, assim, eu não quero fazer o que eu não acredito. Eu gosto de fazer coisas que eu amo. Então, assim, não tinha mais. A única que sempre teve é o McDonald's, que é meu sonho né? E a NASA veio disso. Eu falei, o que é o céu é o limite? Eu falei, e se o céu não for o limite? Foi num negócio meio assim que eu tava pensando. Uhum. Mas eu me sinto muito pressionado. É uma coisa que eu não vou mentir. É um problema para mim. Eu tenho muito medo de... Se eu não tiver mais ideia, então eu fico um pouco pressionado nisso. Não sei como eu vou resolver, se é algo que eu consigo replicar para uma equipe, essa criatividade. Sim. Então eu sou meio ansioso com isso. E olhando agora para o passado, se a gente for fazer um remember passado aqui, né? Do que você já viveu. O que você acha que te fez moldar como Henrique empreendedor? Algum acontecimento assim que, mano, isso aqui, de fato, eu virei um verdadeiro empreendedor nesse momento? Essa pergunta é difícil, mano, porque eu não me considero empreendedor, porque eu não tenho aquele... Eu não sei. Eu esqueci, gente. Ele é encantador. Ele não é empreendedor. Mas não é que eu sinto que assim, o meu empreendedor ele é muito resiliente. Eu sinto que eu não... Não é que eu não sou, mas assim, eu me derrubo mais fácil. Eu sou um cara mais sensível. Eu sou um cara que não tem esse sangue às vezes de... Eu sou muito emotivo. Então, assim, eu falo, cara... Às vezes aquele lado sangue frio para algumas... Eu não tenho. Então, eu sinto que, na verdade, eu sou
eu sou bom só em uma área, né? Tipo, eu sou péssimo no financeiro, eu sou péssimo. Então, eu não sou CEO, que eu falo assim, né? Vários eu sou uma bosta. E não tem como. Eu prefiro gastar energia onde eu sou bom, né? Porque, tipo, meu pai é da filosofia você tem que manjar muito de financeiro, você tem que... Por mais que eu gaste muita energia nisso, ainda vou ser um nota 5. Então, eu prefiro estar muito num nota 10 e trazer um nota 10 em outro e tentar, de alguma maneira, Sim. dar o meu melhor onde eu realmente faço a diferença. Mas uma coisa que eu aprendi, não sei se isso também faz sentido para a sua pergunta, mas o que eu aprendi, que eu acho que é uma coisa que empreendedor tem, eu aprendi a ser, de certa forma, não sei se resiliente, mas assim, eu não acredito mais no não. Que era uma coisa que no mercado, toda hora, vamos fazer isso? Não dá. E eu nunca briguei pelas minhas ideias. E no Pets, eu nunca aceitei o não. Eu falo que o não é provisório. Eu falo, o não é provisório. O Bob Esponja, quando a gente chegou lá, não pode. Uma marca para fazer algo com o Bob Esponja tem que ter no mínimo 5 anos de vida. Tinha um monte de coisa, eu só tinha 1 ano. Se eu parasse no não, eu não teria nada. O Pets não teria nada. O Bob's, na primeira reunião, os advogados já falaram assim, não pode de jeito nenhum um funcionário do Bob's estar na nossa rede. Se ele cair, bater a cabeça, a gente fecha a nossa... Do nosso lado também, o nosso advogado, não podemos fazer... Então, assim, todo mundo, advogado, financeiro... Todo mundo traz os problemas, traz os nãos e no final a gente fez. Então eu senti que... Não é que eu fiquei teimoso, mas o não eu não escuto. Eu falo, cara, o homem foi até a lua, eu não posso botar um milkshake aqui, eu fico mais... E eu me esforço e às vezes Faz sentido. eles falam, vai ter risco. Eu tô no risco. Então acho que o não é provisório. O não é... Se hoje é não, o McDonald's sempre fala não para nós. Às vezes 2050 vai ser um sim. Então eu tô sempre almoçando com eles, conversando, estou em cima. Vai que, né, acontece um dia. Vai acontecer um dia. Então é através do não e dos medos que catalisam a gente dentro do negócio. Total. E qual o know-how que você acha que você tem, que foi o princípio de tudo, de falar assim, nossa, isso aqui eu faço muito, muito, muito bem. Além de você ser criativo, isso a gente já entendeu. Mas que move a companhia toda? Eu acho que eu sou muito empático e esse feeling com pessoas ajuda muito no negócio, né? Então, essa parte... não sei, eu sinto que eu tenho tanto feeling, sou tão empático que eu consigo enxergar um pouco mais além nesse lado. Então, por exemplo, o atendimento do Pets. Eu falei, a pessoa tem que falar, oi, eu sou o Edu e eu que vou te atender hoje, qual é o seu nome? Tipo, às vezes a marca nem pensa nisso, mas eu falo, cara, eu gostaria de que alguém falasse o nome e perguntasse o meu. Então, coisinhas bestas, a gente coloca tanto isso, né? Essas, né? É uma plaquinha, é uma coisa. Estou sempre pensando nessas coisas. Você está sempre respondendo nas redes também? Respondo. Então, essa coisa de responder. E aí eu sinto que essa humanização que é natural, né? O gap entre a empresa e o cliente foi diminuindo. Então, hoje a gente meio que virou um amigo mesmo, assim, do cliente. Tanto que a nossa última cagada federal que a gente fez, que foi ficar sem batata... Aumentou a venda da rede porque a gente foi muito honesto, falou, fudeu, tal, vamos comprar outra batata, vamos dar o nome de Salva Rolê, mas... Salva Rolê. A galera, vou comprar pela transparência, vou comprar só para apoiar a empresa. Só porque você foi transparente e falou que não era a batata de vocês. Então eu sinto que essa coisa humana é o grande asset do Pets, mais do que a criatividade. Eu acho que esse papo aqui, Henrique, foi um papo tão profundo que trouxe aprendizado até para mim, como contadora, né? A Manu do lado pessoal também, eu acho que foi algo motivador e tenho certeza que vai ser para as pessoas que estão assistindo a gente. O que você gostaria do Henrique CLT lá atrás, né? Que estava naquele momento de dilema ali de ir para empreendedor, de deixar um recado final aí para a galera que está em casa assistindo você, para inspirar mais ainda as pessoas em tudo que você fez nessa companhia maravilhosa. Eu sou aquele cara que eu tenho muita dificuldade de acreditar nas fórmulas mágicas, né? Do cara, 3 lições para você vender mais. E as pessoas vêm toda hora, Henrique, montei uma hamburgueria, o que eu faço para vender mais aqui em Manaus? Eu não acredito nesse marketing de coach fajuto, né? Que tem muita gente que vende, né? Essa coisa. Porque eu falo, às vezes tudo que eu fiz... Eu abri 1º de abril de 2019. Às vezes, se eu fizesse exatamente a mesma coisa e abrisse em outubro, talvez eu não seria 1/100º do que eu sou, né? Então, depende também do mundo, que é totalmente dinâmico e aleatório. Então, é muito difícil falar alguma coisa eu acho que para dar uma confiança, porque poderia dar tudo errado, né? Mas eu acho que essa coisa de não desistir... Puta, isso leva além. Porque eu tenho um amigo que ele errou tanto, fez tanta cagada e uma hora ele acertou. Porque tanta, né?
tantos erros, pô, estatisticamente, uma hora, pum, deu uma vingada. Então, eu acho que essa coisa de não desistir, ser resiliente vai te levar além, se for persistente nisso. E é claro, a premissa básica é fazer de coração, né? Eu vejo muita gente com essa motivação de, eu já estou montando uma startup, vai ser o primeiro unicórnio, o cara já está falando unicórnio, e então isso eu sinto Às vezes a pessoa não sabe nem qual é a essência do unicórnio numa startup, né? Mas ela tá falando. É igual um monte de gente que fala um monte de sigla e não sabe nem o que tá falando. LTV, e você olha pra pessoa, você sabe o que é LTV? Não, eu já ouvi falar, eu tô aqui usando. E eu já vi vou falar a molecada no bom sentido, né? Mas gente muito jovem, tipo, galera profissional, o Instagram deles falando de tudo que é KPI, lead, não sei o quê, mas não adianta a gente se profissionalizar nesse nível e às vezes não responder o cliente e deixa 3 dias sem responder no Instagram, ou manda falar com @saque, não sei o quê. Então, acho que assim, o marketing no início é sobre cliente e profissionalizou tanto que as pessoas se deslocaram um pouco do que é de verdade, né? O marketing. Então, voltar um pouco. E se eu fosse falar mais alguma coisa, e não sou eu que dou boas dicas, mas assim, eu acho que quando você pensa em tudo, né? Você tem conhecimento, que eu acho que é uma super fórmula também, né? Porque eu estudei muito para isso. Então, quando você está estudando muito, você tem mais chance de ter sorte. Porque a soma de tantos fatores, de 1 milhão de fatores que você acertou, aí uma hora que dá certo que veio o presidente do lugar que comeu, que falou, que postou, que deu 1 bilhão de views. Se você caprichar muito em tudo, tá pensando em tudo, tá tentando... a chance de ter sorte é muito maior. Sim. Eu falo... Tem uma coisa que eu falo, que a sorte é a equação de tudo o que você coloca para sua vida. Então, verdade. Vai ser... Ela é conquistada, né? Ela é conquistada. Vai ser tanto da educação, quanto da disciplina, quanto de todo o coração que você bota dentro de tudo que você vai fazer na vida. Se você aceita um emprego e quando você vai trabalhar ali, você está aprendendo, já faz parte da sua equação. E aí, na equação da sorte, ela tem uma equação plus final, que é o sucesso. Que através da sorte vem o sucesso. Legal, eu gostei disso, porque eu também penso, não estou desmerecendo o esforço, mas como o mundo não é estático, sim, ele é aleatório, então... As coisas não dependem só de um lado, é a soma de todos os fatores. Então, não adianta, poxa, mas eu acordo todo dia às 5 horas da manhã. Tá, e aí? Você estuda? O Morango do Amor, teve a sorte, o momento certo, com o vídeo certo, com a pessoa certa que postou. Foi tudo muito certo, mas quantos morangos do amor também não apareceram? Então é muito aleatório, né? Pode ter surgido já antes por outra pessoa, mas aquela pessoa soube fazer toda a fórmula da equação correta. E não existe, assim, uma receita de bolo, que é o que a gente está falando. É uma equação da vida de cada um. Né? É quase assim, não vamos falar de astrologia aqui, que não tem nada a ver, mas basicamente... Tem uma profissão que tem crescido muito no mundo, que é o futurista, né? Sim. E no Brasil tem alguns bons futuristas, e aí um deles, ele fala uma coisa que ele fala assim, a gente tem que ver o futuro com naturalidade, porque o futuro assombra, né? A gente ai meu Deus, eu faço medicina, meu filho faz medicina ou isso, E ele fala, a gente tem que aprender a falar a palavra futuralidade, ver o futuro com naturalidade, porque é isso, é abrupto, né? Uma hora tá aqui e eu acho muito disso. E vendo o meu futuro nesse momento, o meu futuro do almoço é um Pets. Então, já estou pedindo pro meu time. O meu time, inclusive, já está pedindo aqui no iFood agora um Pets de almoço. Tá vendo? Fiquei super com desejo, Henrique. Aquele medo de dar tudo errado, coisa de empreendedor, sabe? Não, vai dar tudo certo. Sempre tá maravilhoso. Henrique, muito obrigada pela sua participação, por você ter compartilhado com a gente toda a sua jornada de uma forma tão leve, amorosa. Dá pra sentir, dá pra ver nos seus olhos. Obrigado. De você estar cansado aqui, vir dividir com as pessoas, comigo também, e de ter feito com que eu também fizesse nossa, isso é bom pra minha companhia, sabe? Aquela reflexão. Nossa, que honra. Porque obrigado. A gente não sabe de tudo. A gente que tá como C-Level, né, muitas vezes, a gente fala que tá sozinho. Porque você olha pra cima, cara, Jesus, segura aqui na minha mão, porque só eu e eu. E a gente estar num meio onde pessoas como você
agora, nesse bate-papo, a gente pode trocar ideias e falar sobre a experiência, a gente aprende com a experiência do outro. Então, independente do que você venda, eu vendo serviço, você vende um produto, hoje eu aprendi muito com você. Então, muito obrigada por você estar aqui. Obrigado, Manu. Por você estar aqui com a gente e curtam, comentem e fiquem para o próximo episódio. Muito obrigada.